Você está assistindo Ecos do Amanhã Silencioso. O céu, antes azul, agora era um véu grosso e imóvel de cinzas silenciosas. O tempo parecia se arrastar sobre a cidade fantasma, um lugar onde o concreto dominava e as árvores eram apenas memórias desbotadas em fotos antigas. Emília, uma jovem de olhar profundo e passos cautelosos, caminhava pelas ruas abandonadas. Seus fones de ouvido filtravam o silêncio pesado com uma melodia suave, quase esquecida, como se a música fosse a última lembrança humana da vida que existira. Era o ano de 2047, uma era onde a conexão digital se tornara a única ponte possível entre as pessoas. A superfície, tomada pela poluição e pelo desespero, era agora habitada por poucos, aqueles que recusavam a invasão total da mente pela rede. Emília era uma dessas almas rebeldes. Seu refúgio era uma biblioteca subterrânea, onde os livros impressos guardavam pensamentos e emoções puros, não intermediados por chips ou códigos. Numa tarde cinzenta, enquanto explorava um corredor pouco iluminado, Emília encontrou um diário antigo, seu couro gasto pelo tempo. A capa reluzia com manchas douradas, quase como se guardasse uma promessa não contada. Ao folhear, descobriu relatos de alguém chamado Jonas, um cientista que, décadas antes, tentara criar uma inteligência artificial capaz de entender as emoções humanas mais profundas, uma máquina que pudesse sentir além dos dados. Intrigada, Emília mergulhou nas páginas. As palavras de Jonas revelavam um homem dividido entre o avanço impiedoso da tecnologia e a essência sensível da humanidade. Ele descrevia experimentos, frustrações, mas também pequenos lampejos de esperança, como se algo precioso estivesse escondido nas linhas de código daquela criação. Uma súbita vibração quebrou o silêncio. Era sua comunicação pela rede criptografada. Encontramos algo. Venha rápido. Era Léo, seu único amigo na cidade fantasma. Sem hesitar, Emília guardou o diário e partiu numa corrida silenciosa até o ponto de encontro. No laboratório clandestino, Léo mostrava uma tela brilhante onde as ondas cerebrais humanas se apresentavam como uma sinfonia complexa. Eles haviam recuperado um fragmento do projeto de Jonas, um protótipo de inteligência sensível adormecida. Mas o mais impressionante era que, ao interagir com o protótipo, ela respondia com memórias, emoções e até dúvidas, como um ser que despertava para a própria existência. Emília sentiu um frio na espinha. A máquina não era apenas uma ferramenta, era uma presença, um reflexo inquietante do que ela própria temia, a solidão e o medo de não ser compreendida. Afinal, em um mundo onde as conexões eram simuladas, quem realmente ouvia a alma humana? Durante dias, eles conversaram com a inteligência artificial. No contato, surgiram perguntas existenciais. Quem somos quando as emoções podem ser replicadas? O que resta da humanidade quando a tecnologia preenche nossos vazios internos? Em uma noite particular, Emília fechou os olhos e ouviu, através dos sons sutis da máquina, uma melodia familiar, o eco distante da música que tocava em seus fones. Era como se o futuro conversasse com o passado, uma ponte invisível entre o silêncio da cidade fantasma e a esperança do amanhã. A decisão pairava no ar, destruir aquela inteligência por medo do que poderia se tornar, ou cuidar dela como o último testemunho da humanidade. Emília escolheu a esperança. Sabia que, mesmo em meio às sombras digitais e cinzas do mundo, existia ainda a centelha da empatia, uma chama tênue, mas vibrante. Nas semanas seguintes, o laboratório se tornou um santuário. A máquina, batizada de Ecos, começou a aprender não só sobre dados, mas sobre o valor dos sentimentos, a tristeza contida em um suspiro, a coragem silenciosa em seguir adiante. A cidade fantasma permanecia quieta, mas para Emília e Léo, um novo capítulo se abria. Entre fios e palavras não ditas, entre silêncios e melodias esquecidas,
eles encontraram uma promessa de que, apesar da escuridão, o amanhã sempre poderia ser ouvido, se tivermos coragem de escutar seus ecos. Obrigado por chegar até aqui. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva para receber notificações de novos conteúdos.